Olá, noite, alunos! Vamos estudar a sucessão legítima? Bom, primeiro ponto a ser destacado. A sucessão legítima leva essa denominação porque ela decorre da lei, ou seja, é o próprio legislador que estabelece o rol de pessoas legitimadas a recolher a herança e a forma como elas irão partilhar esse patrimônio. Nada tem a ver com aquelas questões de legitimidade que existiam no Código Civil de 16, que distinguia a família matrimonializada, dita família legítima, dos outros modelos familiares ditos ilegítimos. Então, só para deixar claro, sucessão legítima é a sucessão decorrente da lei, onde os parâmetros, a qualidade de quem herda é definida pelo próprio legislador no Código Civil. E quando é que será aplicada a sucessão legítima? Bom, a gente viu nas nossas aulas da parte introdutória das disposições gerais da sucessão que o nosso ordenamento prevê duas modalidades de sucessão: a sucessão legítima e a testamentária. A testamentária decorrente de expressa manifestação de vontade do titular do patrimônio. Que estas duas modalidades, elas podem inclusive coexistir a respeito da transmissão do patrimônio de uma mesma pessoa. Então, a sucessão legítima, ela será observada quando não existir testamento, e aí todo o patrimônio do falecido segue as regras estabelecidas pelo legislador, ou mesmo que exista testamento, este testamento não abranger todos os seus bens. Então, naquilo que não for objeto de testamento, também segue-se a sucessão legítima. E mais, ainda que exista testamento, se esse testamento ele for invalidado, seja em função de declaração de nulidade ou anulabilidade, restaura-se integralmente a sucessão legítima, pois essa manifestação de vontade do titular do patrimônio, para poder ser aplicada, para poder surtir efeitos, ela precisa ser manifestada em um instrumento válido. Se o instrumento não for válido, desconsidera-se por completo aquelas disposições e aplica-se à sua sucessão todo o regramento da sucessão legítima, em todo o seu patrimônio. E ainda, se o testamento, ainda que válido, ele vier a caducar, ou seja, perder a eficácia pela falta do sujeito, pela falta do objeto que foi disposto nesse instrumento, então também restaura-se a sucessão legítima naquilo que caducar. Se o instrumento caducar por inteiro, restaura-se por inteiro a sucessão legítima. Então vamos lá. Vamos ver como é que o nosso legislador disciplina a chamada ordem de vocação hereditária. Está lá no artigo 1829 do Código Civil. Joga aqui na tela. Então, o artigo 1829 prescreve: a sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: 1. Aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, e aí ele faz uma ressalva: as situações em que o cônjuge não concorrerá com os descendentes. No inciso 2, ele chama os ascendentes em concorrência com o cônjuge à sucessão. Em terceiro, o cônjuge sobrevivente e, por fim, os colaterais até o quarto grau. Vou só fazer uma retificação aqui no material. Então, o que vai acontecer? Neste artigo, volta para mim. Neste artigo é estabelecida a chamada ordem de vocação hereditária. E como o próprio nome diz, ele estabelece uma sequência de chamamento dos sucessores à sucessão. Então, quando o legislador organiza os familiares do morto nestes incisos, ele estabelece classes preferenciais no chamamento, na atribuição dos direitos hereditários. Significa que, se houver descendentes, os ascendentes e os colaterais de plano já são afastados da sucessão, não possuirão legitimidade sucessória. Esses descendentes poderão ou não concorrer com o cônjuge sobrevivente. E aí eu já faço uma ressalva muito importante, com que consta expressamente lá do dispositivo.
O recurso extraordinário 878-694 equiparou a situação sucessória do companheiro ao do cônjuge. Nesta decisão, com repercussão geral, o STF definiu que, onde se lê cônjuge, leia-se também companheiro, neste artigo 1829. Significa dizer que, em primeiro lugar da ordem de vocação hereditária, estarão os descendentes em concorrência com o cônjuge ou com o companheiro sobrevivente, exceto naquelas situações expressamente consignadas na ressalva feita no dispositivo. No inciso 2, serão chamados à sucessão, na falta de descendentes, os ascendentes em concorrência com o cônjuge ou com o companheiro sobrevivente. Em terceiro lugar, na falta de descendentes e ascendentes, será chamado o cônjuge ou o companheiro sobrevivente. E, por fim, em quarto lugar, serão chamados os colaterais até o quarto grau, caso não existam descendentes, ascendentes, cônjuge ou companheiro sobrevivente. Quando a gente fala não existir, é realmente não ter nenhum desses sucessores, ou ainda a situação em que eles existam, mas não queiram ou não possam participar da sucessão. No caso em que eles venham a renunciar aos seus direitos hereditários, eles sejam pré-mortos, eles morreram antes do autor da sucessão, eles foram declarados indignos, eles foram desherdados. Então, quando eu digo não existir, englobe todas essas situações de realmente não ter esses sucessores ou eles não poderem ou não puderem ou não quiserem participar da sucessão. Então, a gente sempre vai ter isso em mente, que na sucessão legítima, apesar da lei atribuir a qualidade de herdeiro legítimo, de herdeiros legítimos a todas essas pessoas elencadas no artigo 1829, no caso concreto, o que vai determinar quem realmente irá recolher o patrimônio do falecido vai ser verificado de acordo com a classe de parentesco, o grau desse parentesco dentro da classe e ainda as situações de conjugalidade ou convivência. Tá certo? Então, volta aqui para a tela. A gente sempre pensa, então, neste artigo 1829 como uma sequência de chamamento. Então, o inciso 1 diz aqueles que estarão em primeiro lugar, em situação prioritária na ordem de vocação. Quando eu não tiver representantes da primeira classe, eu passo a sequência a chamar, os herdeiros da segunda classe e assim sucessivamente, aos da terceira e aos da quarta classe. Bom, então, como a gente está deixando bem consignado aqui, o chamamento é sequencial e preferencial, no sentido de ser excludente. O que significa isso? Volta aqui para mim. É que, havendo descendentes, os herdeiros das demais classes posteriores não terão legitimidade sucessória, com exceção do cônjuge ou companheiro, que em determinadas situações expressamente consignadas no inciso 1, podem ou não podem dividir a herança com esses sucessores. Bom, então o nosso ordenamento jurídico divide os herdeiros legítimos em classes, a classe dos ascendentes, a classe dos descendentes, a classe dos colaterais até o quarto grau, o companheiro e o cônjuge. Dentro das classes de parentesco, é preciso a gente ainda observar os graus, porque cada grau dentro de uma classe de parentesco significa uma geração distinta. E cada geração, ela constitui um vínculo familiar que não se confunde com o outro. Então, na classe dos descendentes, por exemplo, eu tenho os descendentes de primeiro grau, que são os filhos, os descendentes de segundo grau, que são os netos, os descendentes de terceiro grau, que são os bisnetos, e assim sucessivamente. Então, apesar de todos eles serem descendentes, no momento da averiguação da legitimidade sucessória no caso concreto, o chamamento sequencial e excludente, ele
também acontece dentro da mesma classe. Significa que, a princípio, os filhos terão prioridade em relação aos netos e aos bisnetos. Por isso, o legislador, muitas vezes, dentro das classes de parentes, ele fala numa regrinha em que o grau mais próximo exclui o mais remoto da sucessão. Significa que na classe dos descendentes, primeiro serão chamados os filhos, somente quando não existirem filhos serão chamados os netos, somente quando não existirem os netos serão chamados os bisnetos e assim sucessivamente. Isso pela regra geral. Essa regra geral, como a gente vai falar daqui a pouquinho, ela tem uma exceção, que é o chamado direito de representação. Então vamos lá. A sucessão legítima, ela observa uma sequência de chamamento e uma preferência entre as classes e os graus dos sucessores, do parentesco entre os sucessores e o autor da sucessão, o titular do patrimônio, a pessoa falecida, certo? Então vamos lá. Ainda que quando a gente falar especificamente da sucessão dos colaterais, a gente vai ver que essa regrinha do grau mais próximo, excluir o mais remoto, ela também tem duas exceções lá na classe dos colaterais. Primeiro, quando fala do direito de representação concedido aos filhos dos irmãos e quando distingue os colaterais de terceiro grau. Diz o legislador que os sobrinhos, eles preferirão os tios, apesar de ambos, tios e sobrinhos, serem colaterais de terceiro grau, ou seja, parentes da mesma classe e do mesmo grau. Mas isso é um assunto para a gente falar com mais detalhes lá quando tratar da sucessão dos colaterais. O que eu queria que vocês entendessem nesse primeiro momento é como funciona o chamamento dos sucessores segundo as regras estabelecidas na sucessão legítima. Entender essa ideia de chamamento sequencial e excludente, da preferência de determinados sucessores em detrimento de outros, e que isto deve ser sempre averiguado no caso concreto. Bom, além disso, é preciso a gente fazer uma distinção muito relevante quanto aos herdeiros legítimos. Esses herdeiros legítimos o são porque o legislador atribui a eles a qualidade, o poder de participar da sucessão legítima. Mas dentro dessa classificação geral dos herdeiros legítimos, o legislador faz uma distinção, concedendo a alguns deles a qualidade de herdeiros necessários e outros de herdeiros facultativos. E o que significa ser herdeiro necessário ou herdeiro facultativo? Os herdeiros necessários, segundo o próprio Código Civil impõe, eles têm reservado a eles a garantia do recebimento de metade do patrimônio do falecido. Ou seja, ainda que eu, titular do meu patrimônio, queira, eu posso sofrer restrições quanto à forma de dispor desse meu patrimônio, se essa forma for gratuita. Então, vamos fazer um esclarecimento. Ninguém é obrigado a deixar herança para ninguém. Ainda que os herdeiros sejam menores, incapazes, não interessa. Eu não sou obrigada a deixar herança para seu ninguém. Mas a forma como eu disponho do meu patrimônio, seja em vida, seja para depois da minha morte, por meio de testamento, este meu direito de dispor dos meus bens pode ser restringido pelo direito garantido aos herdeiros necessários. Então, se eu quiser doar bens em vida, ou se eu quiser fazer testamento, dispor gratuitamente dos meus bens para depois da minha morte, estes atos ficam limitados pelo direito da legítima dos herdeiros necessários. Significa dizer que se eu quiser doar ou se eu quiser testar, eu só vou poder testar até o limite em que não atinja a metade do patrimônio reservado aos meus herdeiros necessários. Quando nós falamos, por outro lado, dos herdeiros facultativos, esses herdeiros facultativos, como o próprio nome diz, eles podem ou não participar da sucessão. Os facultativos são facultativos porque eu, titular do patrimônio, eu posso, por simples manifestação de vontade,
afastá-los completamente da sucessão. Então, basta que eu faça um testamento dispondo de todo o meu patrimônio e aí esses sucessores, apesar de estarem elencados lá na ordem de vocação hereditária, não terão direito de herdar nada. Ok? Então vamos lá, vamos voltar lá para o slide que trata do artigo 1829 e ver quem são esses herdeiros necessários e quem são os herdeiros facultativos. Bom, segundo o artigo 1845, são herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge sobrevivente. O artigo 1845 é claro, a redação dele é exatamente essa. São herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge sobrevivente. Então, esses aqui são considerados herdeiros necessários e têm garantido a eles metade do patrimônio do falecido, ainda que contra a sua vontade. Os colaterais, por sua vez, são chamados de herdeiros facultativos. Significa dizer, volta aqui para mim, que se eu não tiver descendentes, não tiver ascendentes, não tiver cônjuge sobrevivente, os meus parentes mais próximos forem os meus irmãos, meus sobrinhos, meus tios, primos, tio-avô, sobrinho-neto, se eu quiser que eles não recebam nada, 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 nada do meu patrimônio, basta que eu disponha de todos os meus bens por testamento em favor de uma terceira pessoa. Ok? Bom, aí você pode estar se perguntando, e o companheiro nesta situação? Já que a gente tem aquele julgado, recurso extraordinário 878-694, em que o STF decidiu pela equiparação sucessória dele ao cônjuge. Pode ser questionado. A equiparação, ela foi plena para todos os efeitos sucessórios ou diz respeito apenas à sucessão legítima? Bom, por causa desta omissão na decisão, porque a decisão do STF, o acórdão, ele não faz qualquer referência à condição de herdeiro necessário. O único dispositivo legal, inclusive, que ele cita na decisão é o artigo 1829, quando manda que, ao se aplicar a sucessão legítima, leia-se companheiro, onde tem a palavra cônjuge no 1829. Ou seja, ele não fala nada do artigo 1845, que é o dispositivo que atribui a qualidade de herdeiro necessário aos sucessores legítimos, aos descendentes, aos ascendentes e ao cônjuge sobrevivente. Bom, por causa disso, o IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito das Famílias e Sucessões, que funcionou no processo como amicus curiae, ingressou com embargos declaratórios. Qual era o pedido do IBDFAM? Sanar a omissão da decisão para o que o STF se proclamasse quanto à atribuição da qualidade de herdeiro necessário ao companheiro, tal qual o cônjuge, ou não, se poderia haver essa distinção, sendo o cônjuge continuando a ser considerado herdeiro necessário e o companheiro não possuindo essa qualidade. Bem, os embargos, eles não foram acolhidos pelo STJ. Eles não conheceram deste recurso, sob o argumento de que a matéria a respeito da condição de herdeiro ou não necessário, ela não foi objeto da demanda, já que o caso paradigma tratava da disputa de uma herança por 3 irmãos e o companheiro sobrevivente de uma pessoa. Então, neste processo, não se discutia a reserva ou não da legítima dos herdeiros necessários, mas sim se o patrimônio deveria ser atribuído integralmente ao companheiro ou rateado entre este e os irmãos, conforme prescrevia o inciso 3 do artigo 1790, declarado inconstitucional por essa decisão. Bom, então o STF, ele não pacificou a questão. Mas, todavia, porém, é preciso a gente ressaltar que a doutrina majoritária, mesmo antes dessa decisão do STF, já se inclinava
para aceitar o companheiro como herdeiro necessário. E mais, o STJ, nas oportunidades em que teve de se manifestar em processos envolvendo sucessão em união estável, após a decisão do Supremo, já consignou seu entendimento de que o companheiro também é herdeiro necessário. Então, eu só peço a atenção de vocês, principalmente as pessoas que participam de concurso público, para identificar a característica da banca que está aplicando a prova. Se ela se atém à letra da lei ou ao entendimento predominante da doutrina e jurisprudência. Se ela se ativer à letra da lei fria, a interpretação literal, o companheiro não deve ser considerado herdeiro necessário. Mas, por outro lado, quando a interpretação for baseada no entendimento majoritário da doutrina e da jurisprudência, aí a resposta é completamente diferente. Aí sim, o herdeiro deve ser considerado, o companheiro deve ser considerado herdeiro necessário. Tá joia? Só para consignar essa ressalva muito importante. Ok? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade a essa parte introdutória da sucessão legítima, falando sobre o chamado direito de representação. Então, o que é que eu falei até agora? Que na sucessão legítima ocorre o chamamento sequencial e excludente dos sucessores. Que esse chamamento sequencial, ele acontece entre as classes de sucessores, mas também entre os graus. E que essa regrinha de que o grau mais próximo exclui o mais remoto, ela pode ser flexibilizada pelas situações em que o legislador reconhece o chamado direito de representação. O que é o direito de representação? É o direito de outros sucessores que, a princípio, não teriam legitimidade de aceitar a herança em nome do herdeiro originário. Quando é que isso poderia acontecer? Joga aqui na tela para mim. Bom, então, para que ocorra direito de representação, é preciso que haja ascendente pré-morto, no caso de ausente, ou de indignidade. Então, vamos dar um exemplo aqui para ficar mais fácil de identificar. Vamos supor que X, o autor da sucessão, ele possua 3 filhos, A, B e C. Nesses filhos, um deles tem filhos, D e E, netos de X, e E ainda possui mais 3 filhos, F, G, H, bisnetos de X. Ou seja, aqui eu tenho descendentes de primeiro grau, descendentes de segundo grau e descendentes de terceiro grau. Esse 3 não ficou muito bonitinho não, mas espera aí, terceiro grau. Aí o que vai acontecer? Segundo a regra da sucessão legítima, os descendentes de primeiro grau terão prioridade no chamamento da sucessão. Significa que, neste caso, se todos os 3 filhos quiserem e puderem participar da sucessão, eu vou dividir o patrimônio entre eles. 1/3 para A, 1/3 para B, 1/3 para C, e não há que se falar nos direitos de D, E, F, G e H, porque eles são descendentes de grau mais remoto, de grau mais afastado. Agora, se um desses filhos, por exemplo, C, ele for pré-morto, ou seja, ele tenha morrido antes de X, ele for considerado indigno, ele for ausente, ele for deserdado, o que é que a lei permite? Que os seus filhos, D e E, aceitem a herança em seu nome. Então, volto aqui. Prestem atenção. No direito de representação, os representantes, eles têm o direito de receber aquilo que herdaria o representado se vivo fosse. Então, no exemplo, A continua tendo o direito de receber 1/3 da herança, B continua tendo o direito de receber 1/3 da herança e 1/3 que caberia a C vai ser rateado entre D
e é os seus representantes, na medida em que eles podem recolher a herança em seu lugar. Mas eu chamo a atenção de vocês para um assunto que a gente já discutiu bastante quando falou da parte geral da sucessão. Não cabe direito de representação em face de renúncia. Então, no caso de renúncia, o herdeiro renunciante é como se ele nunca tivesse sido sucessor naquela sucessão. A manifestação de vontade da renúncia, ela tem efeitos retroativos, retroagindo a data da abertura. É como se ele nunca tivesse sido herdeiro. Então, como é que alguém pode representar, receber um direito de alguém que nunca o possuiu, ou a lei considera essa ficção como se nunca tivesse possuído. Então, no caso de renúncia, vem aqui para o meu caso concreto. Se ao invés de ser premorto, indigno, ausente ou deserdado, ser renunciasse aos seus direitos hereditários, aí a parte dele acresceria ao de A e de B. A herança ficaria metade para A e metade para B, não havendo que se falar em direito de representação de D e E. Só há direito de representação em caso de pré-morte, ausência e indignidade, mas nunca no de renúncia, certo? Então, vamos lá, vamos continuar. No direito de representação, o próprio capítulo lá do Código Civil que trata do direito de representação, ele diz que o direito de representação dá-se na linha reta descendente, mas nunca na ascendente. Significa dizer que na linha reta descendente pode haver direito de representação, inclusive em vários graus diferentes. Vou voltar aqui para o meu exemplo. Vamos supor que neste exemplo, além de ser, também fosse pré-morto, indigno, ausente ou deserdado. Neste caso, aquele 1/3 que caberia ser, em princípio, seria rateado. 1/6 para D, 1/6, ficou ali, 1/6 para E. Como também é pré-morto, indigno, ausente ou deserdado, os seus filhos poderão representá-lo e representarão C também na sucessão. Ou seja, aquele 1/6 que caberia a E vai ser rateado entre F, G e H. Tá bem rabiscado isso aqui, mas espero que tenha dado para vocês entenderem. Tá joia? Então, a sucessão legítima, ela ocorre sempre na classe dos descendentes, sem qualquer limitação de grau. Ela não ocorre de jeito nenhum na classe dos ascendentes. E aí, o que é que significa isso? Vou dar um exemplo só para a gente visualizar. Na classe dos descendentes, por exemplo, ascendentes, eu tenho X, seu pai, sua mãe, seu avô materno, avó materna, avô paterno, avó paterna. Se o pai e a mãe de X estão vivos, é metade da herança para um, metade para o outro. Mas se a mãe de X, ela for pré-morta, indigna, deserdada, inclusive até se renunciar à sucessão, o que é que vai acontecer? Como não existe direito de representação na classe dos ascendentes, o grau mais próximo sempre vai excluir o mais remoto, ou seja, o pai vai recolher toda a herança. E, como eu já tinha até alertado a vocês, na classe dos colaterais existe apenas um único caso de direito de representação, que é concedido aos filhos dos irmãos, que com irmãos vivos concorrerem. Então, em regra, os irmãos colaterais de segundo afastam todos os outros colaterais de graus superiores da sucessão. Mas se eu tiver algum irmão pré-morto, ausente, indigno ou deserdado, os filhos deste irmão, os sobrinhos do autor da sucessão, podem representar o irmão pré-morto junto com os outros irmãos legitimados. E só este caso na linha colateral.
Prestem atenção, só mais uma atenção. Quando ele fala do direito de representação na linha colateral, ele diz que esse direito é reconhecido aos filhos dos irmãos, não aos descendentes. Então, sobrinho neto não representa. Ele também não fala dos filhos dos meus tios, os meus sobrinhos. Então, também não existe direito de representação entre tios e sobrinhos, ou entre tios e primos, ok? Bom, e o caso de comoriência? Na comoriência, em regra, o que vai acontecer? As pessoas, como não é possível detectar o momento da morte, elas não sucedem entre si. Mas existe um enunciado do Conselho da Justiça Federal que diz que no caso de comorientes serem pais e filhos, os netos representarão o filho comoriente na sucessão do avô. Ok? Então, neste caso, ai, quase que eu levava uma queda aqui. Neste caso, o que vai acontecer? Se todos os sucessores forem da mesma classe e do mesmo grau, a gente diz que a sucessão é por cabeça. Eu vou dividir a herança em tantas partes quantas forem as pessoas legitimadas. Quando, na verdade, eu tenho herdeiros da mesma classe e de graus diferentes, aí eu tenho a chamada sucessão por estirpe, já que os representantes só herdam aquilo que herdaria o representado se vivo fosse. Bom, essas são nossas considerações iniciais. No próximo bloco, nós voltamos para falar da sucessão dos descendentes. Tá joia? Beijo para vocês!